Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série Planejando Ficar Rico em 8 Passos. Nessa quarta aula, vamos ver como as pessoas ricas pensam. E como eu falei no e-mail, esse assunto vai gerar muita polêmica. Vou explicar por quê. Eu me baseei no conteúdo de dois livros, How Rich People Think, ou Como as Pessoas Ricas Pensam, do Steve Siebold, e Rich Habits, ou Hábitos Ricos, do Tom Corley, além de uma matéria quebrando alguns mitos sobre as pessoas ultra ricas. Olhando na Amazon, que é um site conceituado, vemos que a quantidade de 5 estrelas nos dois livros é realmente maior do que a de 1 ou 2 estrelas, mas mesmo assim a quantidade de notas menores foi considerável. Isso acontece porque é realmente muito complicado você fazer livros ou falar sobre a maneira como os ricos pensam, pois não existe uma verdade absoluta para todos. Não existe um caminho único para se chegar lá. Alguns milionários de hoje herdaram grandes empresas, ganharam na loteria e outros até roubaram para chegar lá. Então o que muitas pessoas pensam é: mas não é bem assim, duvido que todos eles pensem dessa maneira. Concordo com essas pessoas, nem todos pensam da mesma maneira. Nem todos estão preparados para assumir fortunas. Vemos isso pela quantidade de pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo. Atores e atletas famosos que geraram rios de dinheiro e perderam tudo. A diferença para mim entre o cara rico e o pobre não está no bolso, e sim na cabeça. Mas depois falamos mais disso. Quando tratamos de seres humanos, é muito complicado falar de padrão de comportamento, mas podemos falar em princípios. Me responda com sinceridade. Será que os que realmente começaram do zero e criaram impérios não têm nada a nos oferecer, nada para nos ensinar? Foi essa pergunta que esses dois livros tentaram responder. Então por isso eu te peço que abra sua mente em relação ao que será falado aqui. Eu separei o que eu vi de mais interessante para nós discutirmos, principalmente em relação a princípios. Então vamos começar. Primeiro, temos o livro How Rich People Think, do Steve Siebold. Apresentando melhor o autor, ele passou 26 anos estudando a forma como pensa, os hábitos e as filosofias dos ricos. Hoje ele atua como coach em grandes empresas como Johnson & Johnson, Procter & Gamble e Toyota. Ele já escreveu outros livros sobre o assunto com milhares de cópias vendidas e já foi entrevistado por grandes emissoras de televisão. Ele deu uma entrevista na Business Insider falando sobre os principais tópicos do seu livro, que tem 100 frases e explicações sobre a mentalidade dos ricos versus a dos pobres. Eu separei 11 delas. 1. A classe média pensa que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Tem sido feita uma lavagem cerebral na classe média para acreditar que as pessoas ricas têm sorte ou são desonestas. É por isso que há uma certa vergonha que vem junto com a expressão ficar rico em comunidades de baixa renda. Os ricos sabem que dinheiro não garante felicidade, mas faz sua vida mais fácil e mais agradável. Uma pequena observação aqui é reparar principalmente nas novelas que quase sempre o cara rico é desonesto, mau caráter e fica o tempo todo prejudicando a vida dos outros. Mas não é bem assim na vida real, concorda? Esse é um pequeno exemplo de como somos influenciados pela grande mídia a pensar da maneira errada em relação a dinheiro. Vamos continuar então. A classe média tem uma mentalidade de loteria, os ricos têm uma mentalidade de ação. Enquanto a maioria das pessoas está esperando para escolher os números certos e rezando para ter prosperidade, os ricos estão resolvendo problemas. A classe média espera que Deus, o governo, o chefe ou o cônjuge resolvam seus problemas. É o tipo de pensamento comum que se tem em relação à vida, enquanto o tempo continua passando. 3. A classe média acha que o caminho para a riqueza é pavimentado com a educação formal. As pessoas ricas acreditam que é na aquisição de conhecimentos específicos. Nem todo rico tem educação formal e acumulou sua riqueza através da aquisição e venda de conhecimento específico. Enquanto isso, a classe média está convencida de que os graus de mestrado e doutorado são um dos únicos caminhos para a riqueza, principalmente porque eles estão presos na linha linear de pensamento da sociedade comum. Os ricos não estão interessados nos meios, apenas no resultado final. 4. A classe média sente falta do bom e velho passado. As pessoas ricas sonham com o futuro. Pessoas que ficaram ricas por conta própria chegaram lá porque estiveram dispostas a apostar em si mesmas e projetar seus sonhos, objetivos e ideias em um futuro desconhecido. As pessoas que acreditam que seus melhores dias estão no passado raramente ficam ricas e muitas vezes acabam atraindo a infelicidade e a depressão. 5. A classe média ganha dinheiro fazendo coisas que não gosta. As pessoas ricas seguem sua paixão. Para a classe média, parece que os ricos estão trabalhando o tempo todo. Mas uma das estratégias mais inteligentes deles é fazer o que amam e encontrar uma maneira de serem remunerados por isso. Por outro lado, a classe média aceita empregos que não gosta porque eles precisam do dinheiro e foram condicionados pela escola e pela sociedade a viverem um mundo de pensamento linear, onde só se ganha dinheiro com esforço físico ou mental. 6. A classe média acredita que você tem que fazer algo para ficar rico. As pessoas ricas acreditam que você tem que ser algo para ficar rico. É por isso que pessoas como Donald Trump vão de milionário para 9 bilhões de dólares em dívidas e voltam a ficar rico de novo. Enquanto a maioria pensa em resultados imediatos, os ricos aprendem e crescem com cada experiência, independente de sucesso ou fracasso, sabendo que a verdadeira recompensa é se tornar uma máquina de sucesso humano, que eventualmente produz excelentes resultados. 7. A classe média ensina seus filhos a sobreviverem. Os ricos ensinam seus filhos a ficarem ricos. Pais ricos ensinam seus filhos desde cedo sobre o mundo dos ricos e pobres. O autor mesmo admite que muitas pessoas têm argumentado que ele está apoiando a ideia de elitismo, mas ele discorda. Ele diz: as pessoas dizem que pregam que os pais ensinem seus filhos a olhar com uma visão superior sobre os pobres. Isso não é verdade.
O que eu digo é que ensine seus filhos a ver o mundo através dos olhos de uma realidade objetiva, ou seja, a forma como a sociedade realmente é. Se as crianças entenderem a riqueza desde pequenas, elas estarão mais propensas a lutar por isso mais tarde na vida. 8. A classe média prefere se divertir do que se desenvolver. As pessoas ricas preferem se desenvolver do que se divertir. Enquanto os ricos não colocam muita fé em enriquecer através da educação formal, eles apreciam o poder de se desenvolver ao longo do tempo, principalmente depois da escola ou da faculdade. Frequente a casa de uma pessoa rica e uma das primeiras coisas que você verá é uma extensa biblioteca de livros que ela já usou para se desenvolver e aprender como se tornar mais bem-sucedida ainda, enquanto a classe média vê novela, jornal e revista de entretenimento. 9. A classe média acha que as pessoas ricas são snobs. As pessoas ricas apenas querem se cercar de pessoas com a mesma mentalidade. A mentalidade negativa que envenena a classe média sobre dinheiro é o que faz os ricos só andarem com ricos. As pessoas bem-sucedidas não suportam assuntos como tristeza e melancolia. Isso muitas vezes é mal interpretado e considerado como inovação. Falar que os ricos são snobs é outra maneira da classe média se sentir melhor com a escolha do caminho da mediocridade. Essa frase é bem polêmica, né? 10. A classe média gosta de se sentir confortável. As pessoas ricas encontram conforto na incerteza. Para a maioria das pessoas, é preciso coragem para assumir os riscos necessários para ficar milionário. Um desafio que a classe média não se sente confortável em assumir. O conforto físico, psicológico e emocional é o combustível da mentalidade da classe média. Os ricos aprendem desde cedo que se tornar um milionário não é fácil e a necessidade de conforto pode ser devastadora. Eles aprendem a ficarem confortáveis através de situações de incerteza. 11. A classe média acredita que você deve escolher entre uma ótima família ou ser rico. As pessoas ricas sabem que você pode ter os dois. A maioria das pessoas são influenciadas a acreditar que só pode ter um ou outro. O rico sabe que você pode ter o que quiser, mas se aceitar o desafio com uma mentalidade focada no amor e na abundância. E aí, bem intrigante, né? Gera bastante controvérsia mesmo. Eu pessoalmente concordo com algumas frases e outras nem tanto. E é onde que eu quero chegar. As frases que você achar que vale a pena a discussão, por favor, não deixe me enviar. Eu vou colocá-las no PDF de resumo. Quero muito ouvir a sua opinião sobre isso. Continuando a polêmica, vamos seguir em frente. Vamos falar agora do livro Rich Habits, ou Hábitos dos Ricos, ou Hábitos Ricos, em português, do autor Thomas Corley. Falando um pouco dele, ele é contador público certificado, tem o CFP, Certificado de Planejador Financeiro, é presidente da Certified Company, CEO do Instituto The Rich Habits, uma organização dedicada a treinamento em empresas e pessoas de como alcançar um ilimitado sucesso financeiro. Se você perguntar a ele sobre ser rico, ele irá responder: tem muito pouco a ver com sorte e tudo a ver com hábitos. Ele fala que o que chama de hábitos ricos são simplesmente padrões de pensamento. Eu descobri na minha pesquisa que as pessoas ricas são em geral otimistas. Elas praticam gratidão e consideram a felicidade como um hábito. Para escrever seu livro, ele passou 5 anos analisando atividades diárias e hábitos de pessoas ricas e outras em situação de pobreza nos Estados Unidos, sendo 233 ricos e 128 pobres, especificadamente, com as seguintes características. Ricos, aqueles com uma renda anual mínima de $160 mil e um patrimônio líquido mínimo de 3,2 milhões de dólares. Pobres, aqueles com uma renda anual máxima de $35 mil e um patrimônio líquido máximo de $5 mil. Aqui estão as 10 afirmações feitas aos entrevistados para o seu livro que ele apresentou na entrevista ao Business Insider, em que descobriu no que as pessoas ricas pensam diferente das outras. Frase 1. Hábitos diários são fundamentais para o sucesso financeiro na vida. As pessoas ricas concordam 52%, as pessoas pobres concordam 3%. As pessoas ricas pensam que os maus hábitos prejudicam o fator sorte na vida e que os bons hábitos criam o fator oportunidade na vida, o que significa que os ricos colocam as probabilidades a seu favor e criam as oportunidades para que criem sua própria sorte. Ele complementou: quando eu olhei para o fator sorte, várias pessoas ricas disseram que tiveram sorte e um grande número de pessoas pobres disseram que não tiveram. Frase 2. O sonho americano não é mais possível. Pessoas ricas 2%, pessoas pobres 87%. Ele diz que o sonho americano é a ideia de potencial ilimitado, que você pode fazê-lo por conta própria. Em seu estudo, a grande maioria das pessoas ricas acreditava que a riqueza é uma grande parte do sonho americano e que o sonho ainda é possível. Frase 3. Relacionamentos são fundamentais para o sucesso financeiro. Pessoas ricas concordam 88%, pessoas pobres 17%. As pessoas ricas não só sabem que seus relacionamentos são fundamentais para o seu sucesso, mas eles colocam um grande esforço para mantê-los, fazendo de um hábito convidar pessoas para seus eventos, desejar-lhe feliz aniversário ou apenas para dizer um oi. Frase 4. Adoro conhecer novas pessoas. Pessoas ricas concordam 68%, pessoas pobres concordam 11%. Complementando o que foi dito acima sobre valorizar as amizades, fazer novas também é essencial. As pessoas ricas adoram conhecer novas pessoas e acreditam que as pessoas gostarem de você é importante para o sucesso financeiro. Na verdade, 95% dos ricos acreditam nesse último fator, em comparação a 9% dos pobres. Frase 5. Poupar dinheiro é fundamental para o sucesso financeiro. Pessoas ricas 88%, pessoas pobres 52%. Ser rico não é apenas ganhar muito dinheiro, e sim poupar uma parte e acumular riqueza. Muitas das pessoas que estudei não ficaram ricos porque eles ganharam muito, mas sim porque economizaram.
Ele está tentando pregar a regra do 80-20 em seus próprios filhos. Economize 20% de sua renda e viva com 80%. Frase 6. Eu acredito em destino. Pessoas ricas 10%, pessoas pobres 90%. Os pobres são significativamente mais propensos a acreditar que a genética é importante para se tornar rico e significativamente menos propensos a acreditar que eles próprios são a causa de sua situação financeira na vida. A maioria das pessoas ricas que falamos eram empresários que nem sempre foram ricos, mas tiveram a mentalidade que poderiam fazer alguma coisa para reverter a situação. Frase 7. A criatividade é fundamental para o sucesso financeiro. Pessoas ricas 75%, pessoas pobres 11%. Enquanto as pessoas ricas são mais propensas a acreditar que criatividade influencia o sucesso, as pessoas pobres são mais propensas a pensar que inteligência é um fator essencial para isso. Eles também são mais propensos a acreditar que a riqueza é geralmente acidental. Se você olhar para minhas estatísticas, você vai descobrir que um monte de pessoas ricas eram estudantes medianos. É necessário muito mais para ser rico do que apenas ser inteligente. Frase 8. Eu gosto ou gostava do que eu faço para viver. Pessoas ricas 85%, pessoas pobres 2%. Muitos dos ricos em meu estudo amavam seu trabalho. Não é um acidente. De fato, 86% dos ricos da pesquisa trabalham em média mais de 50 horas por semana, em comparação com 43% dos pobres. E 81% dizem que fazem mais do que seu trabalho exige contra 17% dos pobres. Ele diz que isso está relacionado à ideia de criatividade ser importante para o sucesso financeiro. Essas pessoas encontraram uma maneira criativa de transformar o que gostam em um negócio. Quando você se envolve em uma maneira criativa de poder ganhar dinheiro, as recompensas normalmente são maiores. Frase 9. A boa saúde é fundamental para o sucesso financeiro. Pessoas ricas 85%, pessoas pobres 13%. Um dos indivíduos em meu estudo disse: eu não posso fazer dinheiro em uma cama de hospital. As pessoas ricas pensam que ser saudável significa menos dias perdidos por causa de doenças, o que se traduz em mais produtividade e mais dinheiro. Frase 10. Eu tomei um risco em busca de riqueza. Pessoas ricas 63%, pessoas pobres 6%. Um monte de pessoas ricas no estudo eram donos de empresas que iniciaram seus próprios negócios. Eles se tornaram bem-sucedidos porque eram mestres autodidatas que aprenderam com a escola da vida. Na verdade, 27% das pessoas ricas do estudo admitem que falharam pelo menos uma vez na vida ou nos negócios, em comparação a 2% dos pobres. O fracasso é como um tecido cicatricial sobre o cérebro. O aprendizado dura para sempre. Achou mais intrigante que o anterior? São dois livros bastante polêmicos. E para fechar, quero falar de uma pesquisa da Wellfacts, aquela mesmo da reportagem do UOL no início, que saiu na Business Insider e foi traduzida pelo Infomoney em dezembro de 2014. Veja a verdade sobre 8 mitos que se fala sobre os ultra-ricos. Esse grupo, o Ultra High Net Worth, riqueza ultra alta, em português, é cerca de 0,003% da população mundial. E começa falando: existem 199.235 pessoas em 2013 com mais de 30 milhões de dólares de patrimônio no mundo e uma enormidade de mitos que o cercam. Confira os mitos. 1. Eles herdaram todo o dinheiro. Só 19% desse grupo herdou todo o seu dinheiro, enquanto 16% herdou parte dele. 65% dos ultra-ricos criou sua própria fortuna. 2. A maioria da indústria financeira. Errado. Apenas 19% dos ultra-ricos são da indústria financeira. Contudo, isso a faz mais presente no ranking. A maioria dos ultra-ricos estudaram na Universidade Ivy League. Outro dado errado. Apenas 3,5%, cerca de 7 mil pessoas, estudaram na Ivy League. Isso é menos do que a quantidade de pessoas que não completou faculdade. 13,6% deles não têm diploma. 4. Os ricaços de tecnologia são os jovens que largaram a faculdade. O estereótipo certamente foi criado por Bill Gates e Mark Zuckerberg. Mas ao contrário destes dois ricaços, a maioria dos ultra-ricos do setor de tecnologia tem faculdade e até pós-graduação. E hoje a média de idade é de 54 anos. 5. Eles são imunes a ciclos econômicos. A população de ultra-ricos caiu 20% em 2008 e 2009, quando eles perderam 22% da sua fortuna. Isso ocorreu pela queda no mercado de ações, onde investe a maioria deles. 6. Os chineses estão ultrapassando todos. A ideia de que os ultra-ricos chineses já são maioria está errada. Além do número de ultra-ricos na China estar caindo nos últimos anos, os Estados Unidos ainda possuem 3 vezes mais ultra-ricos que a China. 7. Os ricos não devolvem. O ultra-rico doa na média cerca de 25 milhões de dólares durante sua vida, enquanto os bilionários doam em média 100 milhões de dólares. Mas tem outras formas de devolver também, como criação de empregos e geração de crédito. 8. Os ultra-ricos têm jatinhos e iates. Apenas uma minoria deles, de 20%, tem capacidade para comprar esse tipo de mimo. Muitos dos super ricos viajam usando aviões comerciais, embora optem pelas classes executiva e pela primeira classe. E aí, gostou da matéria? Várias informações controversas é o que a maioria das pessoas pensaria, não é mesmo? Eu repito que não concordo com tudo que foi falado. Não mesmo, mas acredito que é muito bom para pensarmos fora da caixa, ou fora da Matrix, como alguns costumam falar. Por isso, eu criei, além desse mini curso, o meu blog, pois é através dele que eu vou conseguir abrir a mente das pessoas para combater a lavagem cerebral que a mídia nos faz desde que nascemos. Nossos pais também nos influenciam desde que nascemos, mas o mundo está mudando muito rápido. O que funcionava 10 anos atrás
não funciona tão bem hoje. Imagine em relação a uma geração passada, algo em torno de 30 anos. Então, se nós realmente quisermos mudar nossas vidas, nós vamos ter que pensar fora da caixa. E é esse o meu objetivo aqui. Antigamente, era muito difícil fazer isso, pois o acesso à informação era complicado. Hoje, com a internet, tudo mudou. Ficou mais fácil acessar conteúdo de qualidade, pois as informações estão acessíveis a bilhões de pessoas. É lógico que o acesso à informação ruim também foi aumentado, mas mesmo assim, quando você abrir a sua mente para o que realmente é melhor para você, quando você mudar a sua mentalidade, vai conseguir filtrar isso facilmente. O meu objetivo é que a cada vídeo que você assista, melhore nem que seja um pouco a sua visão sobre o mundo. E caso eu não esteja conseguindo, por favor, me mande uma mensagem através do formulário abaixo para conversarmos melhor. Nada aqui pode ficar no ar. Eu coloquei esse conteúdo polêmico hoje justamente para aumentar o seu engajamento no curso. Então aguardo seu comentário sobre ele. Para fechar, eu quero que você assista um vídeo de menos de 2 minutos do Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, para plantar uma sementinha empreendedora na sua mente. Grande abraço e até a próxima. Assiste aí. O autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, esteve no Brasil para palestrar sobre a sua experiência enriquecedora. Ele falou sobre como se tornar rico e empreendedor, por que a classe média não enriquece e sobre o que aprendeu com seus 2 pais. If you take your money and you buy nice house and nice car, you'll probably never be rich. A house, your car, clothes takes money from your pocket. So I buy assets, most people buy liabilities. Assets put money in your pocket whether you work or not. The middle class works for money. They don't know how to take their money and make money with it. The advice my rich dad gave me is my first business failed. And he said, congratulations, you failed. See, my poor dad says, you're terrible, you failed. Because a school teacher, failure is bad. My rich dad said, congratulations, you failed. He says, you're probably going to lose 3 more businesses before you're successful. So it was pretty much true. I lost 3 businesses before I really made a lot of money. And so what happens to most people is because they're taught by our schools that making mistakes is bad, 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 bad. They're afraid of first making the mistake, and if they do make a mistake, they quit. Obama is not going to tax the rich. He's going to tax high-paid employees. He doesn't tax guys like me that hard because he needs me to start businesses, provide jobs. Always remember, taxes are never fair. All of my friends are rich. It's not an accident. We're all entrepreneurs. We didn't start off rich, but we all became rich.